Olá, eu sou o Coronel Gerson Gomes e hoje estamos aqui em Orlando, na Graça Fellowship Church, onde teremos em alguns minutos o Encontro pela Liberdade, uma iniciativa da IES Brasil e da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. E esse grupo de advogados chegou aqui mais um pouquinho antes da programação. Eu queria conversar com um dos convidados do evento, que inclusive vai falar um pouquinho no evento, mas eu aproveitei para a nossa audiência da TV Flórida USA, conversar com alguém que todos nós queremos saber como foi a chegada dele aqui, que é o Monark. Obrigado. Alegria estar com você aqui. Igualmente. Obrigado pelo convite. Você sabe da admiração, né, da comunidade brasileira pelo teu trabalho, mas, acima de tudo, a comunidade ficou perplexa porque, além dos casos que nós estamos vendo de perseguição política no Brasil, e que enseja esse encontro que daqui a pouco nós dois vamos participar, a gente ficou perplexo com a tua vinda para o Brasil também. Então, a gente queria que você pudesse pelo menos compartilhar um pouquinho com a nossa audiência da TV Flórida o que aconteceu, como é que você veio parar aqui. Ainda agora a gente conversando, eu fui ver que você sequer sabe direito onde você está morando, a vizinhança, ainda está se localizando. Total. Então, conta um pouquinho, como é que você veio parar aqui e por que você veio? Bom, eu tenho um programa, eu tinha, né, pelo menos um programa na internet no Brasil, que era um podcast, onde eu conversava com muitas pessoas, e eu tenho certas opiniões que são hoje em dia proibidas na nossa querida nação, né? Agora, tem opiniões que são crimes no Brasil, né? E desse crime eu cometi vários, irritei pessoas muito poderosas, principalmente um sem cabelo aí que está na Suprema Corte, fazendo o terror, né? Então eu fui multado, né, ainda no Brasil, em R$300 mil por opiniões, por não acreditar nas urnas, né, basicamente. Mas como uma ação do Ministério Público Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral? Quem foi que te atribuiu essa multa? Veio desse inquérito ilegal, no qual... Entendo. Ainda é referente àquele inquérito que é chamado, né, inclusive eu tive a honra de entrevistar e de participar de um debate com o próprio ministro Marco Aurélio, no qual nós falamos sobre o inquérito do fim do mundo, que foi uma designação que ele mesmo deu. Então... O pior é que eu estou nesse inquérito e agora o Alexandre resolveu colocar no inquérito do 8 de setembro também, do 8 de janeiro também. Então, eu estou em 2 inquéritos, eu fui punido por desobediência, né, porque a ordem tinha sido eu ficar quieto, não produzir mais, parar de trabalhar. Ou seja, como se fosse uma censura prévia. Antes mesmo de você publicar, você já estava censurado. Total, estava proibido de falar na internet, de exercer o que é inconstitucional, né? Total. Eu acho que é pior do que inconstitucional, é anticonstitucional, porque ele ataca frontalmente um direito de expressão e até um direito jornalístico. Eu creio que o seu podcast ele tinha, assim, uma característica que ficava no meio da questão de opinião e até jornalismo mesmo, né? Nunca foi a ideia ser muito jornalístico o programa, né? É mais opinião mesmo, né? E nem me coloco como jornalista nem nada, eu não tenho preparo para isso. Era só eu dando as minhas opiniões, entendeu? Mas só que elas têm opinião que é proibida, né? Mas você entrevistava gente famosa, e você deputados, tinha... essas coisas. O público teu, mais ou menos, de seguidores, passava de 1 milhão, né? Como que era naquela época? Bom, no primeiro canal, né, que eu estava utilizando, que era o Monark, eu tinha, sei lá, 3 milhões e 900 mil inscritos, aí eles baniram, aí eu criei outro canal, quando chegou em 200 mil inscritos foi banido de novo, aí eu criei o terceiro canal, que eu nem falava que era meu, quando chegou em 300 mil inscritos eles baniram de novo e agora eu tô sem canal, né? Agora eu me lembro assim do teu podcast, que era muito famoso, mas você ouvia gente de diversos espectros políticos, né? Eu não conseguia olhar o teu canal como um canal de direita, canal de esquerda. Não tinha posicionamento, a gente nunca teve grupo. A ideia do Flow era justamente de abrir as portas do diálogo e do debate para o máximo de esferas da sociedade possível, sem fazer distinção entre sem colocar uma como... não, se o cara é petista, tá proibido. Ou se é bolsonarista, não. A gente chama o bolsonarista, a gente chama o petista, a gente chama o cirista e o libertário, a gente chama todo mundo. A intenção era conversar com todo mundo e deixar a sociedade brasileira fazer a sua mente sobre todas as ideias que ela escutava no programa. Eu tinha essa perspectiva também, olhando para o trabalho de vocês. Mas existe uma característica, você com certeza acompanha,
dos estados autoritários, e principalmente ali no nosso entorno do Brasil, entorno geopolítico, a gente tem o exemplo da Nicarágua. A Nicarágua, para mim, ela é bem emblemática, porque foi um processo em que você foi banindo a própria imprensa e banindo a liberdade de expressão, fazendo a perseguição política. E uma das características é que os humoristas começam a ser atacados, e eu acho que os artistas começam a perceber nesse momento, quando até os humoristas não podem expressar sua opinião, depois vem o próprio jornalismo é perseguido, Sim. Mas quando chega até no seu caso, que é um podcast... Gordinho ter tudo, que fala na internet. Falou, já que você tocou nesse ponto, você, no final agora, a tua questão já não foi nem com o inquérito do Tribunal Superior Eleitoral ou do STF, mas aí passou a ser uma questão pessoal até com o ministro da Justiça, porque você chamou de gordola, de gordo. Ah, sim. Eles começaram a ligar todas as armas que eles tinham para fazer um lawfare, né, contra mim, né? Eles usarem todos os aspectos da lei para me calar. Então, fui processado pelo ministro da Justiça por ter chamado ele de gordo, o que é evidente que ele é gordo, então eu não caluniei ninguém, né? Então... Mas, mesmo assim, isso não impediu a juíza de aceitar a queixa e agora está rolando lá, né? Sim, mas isso, essa é uma das grandes diferenças e é o grande debate, inclusive mundial. Não é uma coisa circunscrita ao Brasil, essa questão de limitar as redes sociais. O discurso de ódio, né? O discurso de ódio ou a tal da desinformação. E agora mesmo, você deve ter acompanhado, foi feita aquela declaração de Westminster, que se juntou o Jordan Peterson, Zizek, gente famosa do mundo todo, de esquerda e de direita, fazendo uma declaração exatamente contra esse tipo de cerceamento da liberdade de expressão e até do direito de jornalismo, Sim. Quando você quer pautar e, de certa forma, você quer dizer aquilo que... impor aquilo que você entende como verdade, ou um grupo, ou um espectro político entende. Mas eu percebo que no Brasil a gente está à frente até desse debate, porque aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ou pelo menos os grupos, os grandes grupos, né, as big techs, elas começaram a fazer uma certa censura ali no YouTube, no Facebook, até o Twitter antes do Elon Musk comprar, mas não era uma coisa oficial. Depois se descobriu até que o governo estava participando. Mas no Brasil não, no Brasil é oficial, é o Supremo Tribunal Federal, é o TSE, que dá ordem judicial para caçar o canal, para desmonetizar, ou seja, não é algo velado, é algo feito explicitamente. E o pior ainda, é feito explicitamente sem a base legal. Exato. Porque não existe crime de opinião na Constituição brasileira e nem em nenhuma lei, entendeu? Então eles estão ignorando a nossa Constituição, o que para mim isso deveria ser considerado como um golpe de Estado, quando um membro do Estado deixa de seguir a Carta Magna do país, ele virou um agente pirata, ele faz o que ele quiser. Então o Alexandre de Moraes conseguiu conquistar para si poderes ilimitados, e ele está usando esses poderes ilimitados para calar as opiniões dos brasileiros que ele vê como uma ameaça à sua narrativa de poder. Mas isso não é algo que eu acho que foi encabeçado pelo Alexandre de Moraes como idealizador. Como você falou, no mundo inteiro têm acontecido movimentos de censura através das big techs, em outros estados através do próprio estado, e eu acho que esse é um movimento de controle populacional global que está sendo patrocinado por forças muito poderosas e organizadas. E que acabam sendo donos do mainstream jornalístico, né? Você percebe que há uma orquestração e que não é algo sem pontual, querer, não é tipo as pessoas deram na telha de começar a censurar. Não, foi pensado um plano, tipo, nós precisamos tomar o controle da narrativa 100%. Como fazemos isso? Nós vamos pegar o nosso poder e vamos usar a nossa influência para implementar certas narrativas, que é a narrativa do cancelamento, da sinalização de virtude, que é uma narrativa que a gente pode usar para detectar os nossos inimigos e, eventualmente, viabilizar uma retirada dele do debate público. Então isso foi planejado completamente. E é interessante que você, para mim, fala assim com toda sinceridade. Eu sou um coronel do Exército, tenho uma posição muito mais conservadora, me vejo até como alguém mais ligado à questão de fé, de tradição, e eu sempre te vi como aquele cara meio libertário, meio... Não, é a imagem que eu vi, e você veja que mesmo você
tendo uma posição muito diferente da minha, que me considera um conservador, para você a luz amarela acendeu e você percebeu que esse cerceamento de liberdade ele acaba não sendo unilateral, ele acaba atingindo todos. Né? Quando o esgarçamento do Estado de Direito, ele acaba atingindo a sociedade como um todo. Né? E você tem essa percepção também? Com certeza, né? Pelo fato de eu trabalhar na mídia e o meu trabalho exigir a minha liberdade de expressão, exigir que eu possa falar da minha forma, eu senti na pele esse ciclo fechando, esse aperto na garganta das pessoas. Eu senti na minha pele, então acendeu várias luzes e eu tive que me posicionar contra isso, porque eu não consigo viver num mundo onde eu não posso falar o que eu penso. Para mim seria viver como um escravo e eu não estou afim de viver como escravo, e se eu tenho algo que eu posso fazer para impedir essa realidade ou lutar contra, eu acho que eu tenho o dever de fazê-lo. E é interessante porque eu creio que não sai da pessoa física, daquela pessoa que está no litígio ou no debate político. Eu tenho dito que se fosse apenas uma briga de poder entre grupos políticos disputando, é típico, né, da disputa do poder político. Mas quando isso começa a atingir pessoas inocentes e que são de fora da esfera do debate político, que é o caso do que nós vamos daqui a pouco participar, que é um encontro de advogados que estão em defesa de pessoas inocentes que acabaram ficando como o marisco entre o mar e o rochedo. Total. E essas pessoas estão sendo atingidas. No teu caso, você ativamente utilizou da liberdade de expressão e se você, de alguma maneira, feriu alguém, essa pessoa tem todo o direito de recorrer à justiça e te processar por danos morais ou qualquer coisa assim, mas não, em hipótese alguma, censurar. Mas quando eu fiz essa referência ali à declaração de Westminster, que eles estão fazendo essa reunião nesse documento, me chamou a atenção que o Brasil foi o único país em que um poder judiciário, um órgão do poder judiciário foi citado, porque normalmente a opressão, a ditadura, né, ela vem do poder executivo normalmente, e em alguns estados parlamentaristas até de um poder executivo que emana do poder legislativo, de um primeiro-ministro empoderado e tal. Mas não é o caso do Brasil. O Brasil... É pior ainda. É impressionante como quem encabeça essa posição despótica acaba sendo o próprio guardião da Constituição, ou seja, o Supremo Tribunal Federal. É uma cilada sem fim, porque eles são os intérpretes da Constituição, e se eles começam a ignorar eles simplesmente se tornam imperadores. A gente tem 11 imperadores no Brasil. A realidade do jogo é esse. Quando não tem nada que limita o poder deles, não tem um processo... Por exemplo, eu fui punido sem ser julgado, sem ter acesso à defesa, sem ter acesso ao auto. Eu fui punido. Isso não existe em nenhuma democracia, não existe. Isso é totalmente a antítese do devido processo legal. E é o que está acontecendo no Brasil, né? As pessoas não entendem. Quando você, o Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, inclusive daqui a pouco a gente vai encontrar o Alan aqui, e em Boca Raton a gente tem o mesmo evento que nós estamos fazendo aqui em Orlando, nós vamos fazer na segunda-feira e estará presente o Paulo Figueiredo e o Rodrigo Constantino. Eu cito esses três nomes porque eles estão numa situação muito semelhante à sua, porque são atingidos e são punidos sem um devido processo legal, mas e o pior, sem que as suas defesas tenham sequer acesso ao processo que segue em sigilo. Ou seja, é realmente uma manifestação típica de ditaduras, de estados autoritários. É ditadura. É ditadura. Acho que infelizmente o Brasil virou uma ditadura. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa sua chegada aqui. Você, tudo bem, veio para cá... Eu vim com a mala e a coragem, sem nada. Minha casa está praticamente vazia. Eu estou comprando as coisas agora, estou montando um estúdio para recomeçar a minha vida, né? Eu tive que vir para cá e nisso a perseguição do Alan ajudou muito, entendeu? Porque ela mostrou quais são os limites do Supremo. E os Estados Unidos é um limite que o Supremo não consegue passar. Porque eles queriam a cabeça do Alan, né? Então, o fato deles não terem conseguido e da instituição americana ter ficado do lado do Alan, porque ele não cometeu nenhum crime, a não ser falar suas opiniões, que hoje é crime no Brasil, isso aí me deu uma segurança de até no Brasil saber que eu poderia apertar bastante o jogo e se chegou esse momento que chegou onde eu ia ser preso, eu teria
um lugar para sair, uma válvula de escape, que era vir aqui para os Estados Unidos. Então... E não é força de expressão quando você fala assim que eu seria preso, porque nós temos o caso, por exemplo, do Bismarck, que foi preso, e inclusive foi preso no Paraguai, em outro país, depois levado para o Brasil. E temos aqui os outros 2 integrantes do canal Hipócritas que tiveram que, de certa forma, se refugiar, né, aqui nos Estados Unidos. Então tem o Paulo, tá o Augusto, inclusive o Augusto deve nos encontrar aqui daqui a pouco também. Legal. Então, nós já temos um time de expatriados, ou seja, de pessoas que estão indo para o exílio, muito similar ao que aconteceu, por exemplo, no período dos governos militares. E o que me causa espécie é que grande parte dessa liderança, o que eu vou dizer do espectro mais à esquerda, eram grandes críticos desse período em que foi utilizado o caminho do exílio para fugir da opressão. Sim. E hoje a gente vê isso acontecendo de uma forma meio natural, mas o que me causou mais estranheza foi a velocidade. Ninguém aqui nos Estados Unidos acredita que no Brasil a gente está passando por isso. Foi rápido mesmo, né? Em 4 anos a gente saiu de uma democracia disfuncional para uma ditadura completa, né? Então é assustador, e é assustador pensar que a gente não chegou ainda no fim da linha, entendeu? Então a ditadura vai piorar e muito, porque do jeito que as coisas estão andando lá, o Brasil vai entrar numa recessão forte, né? Verdade. E vão ter muitos críticos do governo. O que vai acontecer com esses críticos? Será que vai poder falar que vai estar em recessão? Será que vai poder falar? Então esse é um medo que todo mundo tem, né? E o problema é que não é todo mundo que consegue vir para os Estados Unidos. São poucas pessoas que têm condições. Então as pessoas que vão ficar lá vão viver como escravas do Estado, né? Institucionalmente, né? E eu até pela minha postura e minha característica mais conservadora, eu vejo sempre um processo institucional demorado de sofrimento e, no que diz respeito ao Brasil, eu só vislumbro o poder legislativo tomando a si esse check and balance, né? O controle de voto. Porque ele acabou. O Congresso não existe mais no Brasil, né? Então. A partir do momento que o STF consegue legislar sobre os tópicos mais polêmicos, mais sensíveis, eles podem, numa canetada, fazer a sua ideologia ser a realidade do Brasil, você não tem mais Congresso, nem senador. Começa uma reação, eu pelo menos vejo, né, uma pequena reação, que por sinal ela ocorre mais por efeito de grupos de interesse no Congresso Nacional, mas é isso, o Congresso deveria ser uma caixa de ressonância dos grupos representados ali, né? O Congresso assinou atestado de óbito quando eles colocaram o Daniel Silveira na cadeia. Quando eles permitiram que o STF passasse por cima da Constituição, porque você sabe com certeza, o deputado tem imunidade parlamentar sobre quaisquer opiniões ou falas. Não, bem claro. Está escrito, esse qualquer, ele foi colocado ali propositalmente pelo constitucionalista. Sim. E é interessante que aquele que redigiu a Constituição colocou ali sabendo que ele queria dizer qualquer mesmo, qualquer palavra. Exatamente. E na hora que o Congresso tinha que peitar, né, a ditadura do judiciário, eles abaixaram a cabeça e estenderam a mão. Já viu o Planeta do Macaco? Mas foi pior até, de certa maneira, porque houve depois a graça, né, o perdão presidencial. Que foi ignorado. Que foi ignorado, foi atropelado. Então a gente percebe que há uma escalada autoritária. Eu concordo com você que foi muito rápida, sai daquele inquérito ali que é atribuído pelo Dias Toffoli ao próprio Alexandre de Moraes, no ensejo ali de uma notícia de revista que chamava do amigo do meu pai. E dali aquilo foi como uma bola de neve, vai crescendo, e aí começa a atrair para esse inquérito todo e qualquer opositor político ou crítico. Mas esse era o plano, né? Era o plano deles. E as pessoas que estão patrocinando o poder do Alexandre de Moraes não são brasileiros. Entendeu? São grupos internacionais muito poderosos dentro do mercado privado, né? E eles têm um controle de mais de trilhões e trilhões de dólares de empresas. Eles são donos da Disney, da Warner, da Fox, de tudo, entendeu? Então, esses caras são os caras que estão por trás do poder do Xandão, né? Você fala isso provavelmente porque você percebe que isso não é uma coisa
do Xandão, do Brasil. A gente percebe esse mesmo fenômeno acontecendo aqui nos Estados Unidos, percebe acontecendo na Europa também. Países como Austrália, Nova Zelândia, Canadá, que a gente imaginava como referências de liberdade, de repente fecham os seus regimes por causa desses grupos, né, que orquestram. E começou com a pandemia, né? Começou. A pandemia, eu acho que pra gente foi um... Foi start. Foi um start e tanto que o próprio pessoal do Fórum Econômico Mundial disse que ali foi uma oportunidade de um great reset, né? De um grande recomeço e tal. Mas, fechando aqui a nossa entrevista, eu sei que muita gente tem... E aí? Nós teremos de novo você fazendo os podcasts, você volta aquele cara irreverente e que chama pessoas dos mais diversos locais e de espectros políticos, de ideias, etc., para debater. A gente vai ver... vai ter a oportunidade de voltar a encontrar o Monark nas redes sociais? Se Deus quiser, sim. Eu estou montando um estúdio e agora, como eu estou num país que tem lei, eu acho que eu não vou ter mais que me preocupar com essa perseguição jurídica que eu vinha sofrendo. O difícil vai ser trazer pessoas para cá, né? Eu com certeza fechei, dá para fazer online, né? Mas eu não vou ter mais tão fácil as pessoas que eu recebia, né? E grupos políticos eu vou estar sempre aberto para receber todos, mas eu imagino que a esquerda nunca vai aceitar mais vir falar comigo. Vamos ver. Eu creio que a gente vai ter daqui a pouquinho um evento muito legal e agradecer a própria TV Flórida de estar aqui cobrindo esse evento e, de certa maneira, a gente deve depois juntar esse nosso bate-papo e botar algumas falas do que vai acontecer para que a nossa audiência perceba esse esforço conjunto que nós estamos fazendo. Nós que estamos morando nos Estados Unidos, com a percepção que a gente tem do que está acontecendo no Brasil, e agora com a sua chegada, parece que isso fica mais agudo, porque a gente percebe que não é só o jornalista, já chegou no humorista, como é o caso do pessoal do Hipócritas, sim, e agora chega até mesmo numa pessoa que faz um podcast de opinião. E que nunca foi vinculado a Bolsonaro ou à direita fortemente. Eu sempre fui um cara bem não apolítico nesse sentido. Então, isso que é o mais assustador, entendeu? Porque tem muita gente que acredita, não, vai ficar só nos bolsonaristas, só no pessoal de direita e lá. Não, não vai. Vai ser todo mundo que fala qualquer coisa que fuja do escopo da narrativa que os donos do país querem que seja. Então, tomara que a gente consiga, né, unir as forças e fazer a galera aqui acordar para o que está acontecendo no Brasil, que eu acho que é importante a opinião do povo americano, até porque, né, eles são muito influentes na política brasileira, e também o povo lá, né? Mas eu sinto que o povo brasileiro já entendeu e não sabe o que fazer, para ser sincero. Mas é isso mesmo. A gente vive esse momento de perplexidade, mas nós vamos ter que achar o caminho. Um caminho institucional me parece que só passa hoje pelo Congresso Nacional. Sim. A gente já começa a ver umas iniciativas, houve um período de obstrução que foi feito durante quase 15 dias ali, o governo sentiu, o próprio Senado começou agora a tramitar uma lei que vai tentar ali conter mais o Supremo Tribunal Federal, já há uma reação deles, mas essa tensão é muito salutar para a democracia, eu creio. Essa tensão entre os poderes, principalmente no momento onde você tem um alinhamento entre o Poder Executivo e o Judiciário, como a gente está vendo hoje, se o Poder Legislativo não fizer o mínimo de contrapeso, a gente vai cair no abismo de uma ditadura realmente. Então, eu creio que é por aí. Eu queria te agradecer muito esse bate-papo. Daqui a pouquinho começa a chegar o pessoal para o nosso evento, e a gente vai participar, eu sei que você vai falar, eu também falarei no evento, mas esse warm-up que a gente fez aqui foi muito legal. Eu que agradeço, valeu. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Monark. E seja bem-vindo aos Estados Unidos. Amém. Tomara que eles não consigam vencer aqui e implementar a ditadura também, né? Não vão não. Se Deus quiser, não.